A gente já tem alguns vídeos sobre isso. Eu não vou passar pela parte conceitual, que é você ter duas variáveis, elas estão relacionadas, você tem a força de associação entre elas dada por um índice chamado R minúsculo, coeficiente de correlação. Esse coeficiente de correlação, quanto mais próximo de 1 ou de menos 1, ele vai indicar uma correlação linear perfeita, positiva ou negativa. E se você tiver um índice próximo de 0, pode tanto indicar que não há correlação, quanto indicar que a correlação pode existir, mas que ela só não é linear. Então, você tem que tomar cuidado, bem en passant falando sobre R, coeficiente de correlação, que ele ser próximo de 0 não quer dizer que as variáveis são dissociadas, só quer dizer que a correlação entre elas pode não ser de uma forma linear, dada por uma reta. Tá? Aqui está um exemplo de parábola, que o coeficiente de correlação dá próximo de 0, mas não quer dizer que as variáveis estão dissociadas, pelo contrário, elas estão associadas numa forma parabólica. Quando o x aumenta, chega um ponto que tem um pico e depois ele diminui. Tem um valor ótimo aqui que para um determinado x você tem o vértice de uma parábola. Não quer dizer que elas não são correlacionadas. Como pode cair esse conceito? Um teste verdadeiro ou falso, aqueles que você tem que falar se a alternativa 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras, só 1, só 2, só 1, só 3. É isso aqui que vai cair sobre esse coeficiente Rzinho. É um coeficiente que varia de menos 1 até 1. E ele é calculado com os resultados de uma amostra. Ele está estimando um parâmetro que é o ρ, tá? Então, a gente daqui a pouco vai falar disso. Por que que a gente explica isso tudo? Porque a gente tem agora duas variáveis, a x e a y, e veja só, você está testando, né? Você quer encontrar uma relação entre x e y. Você tem o coeficiente de correlação linear, esse Rzinho, tem uma fórmula para ele, que é feita por variâncias, infelizmente. Ela é até mais simples quando a gente está em probe, tá? Mas aqui, para não perder o ensejo, você tem uma soma de quadrados de x em relação ao próprio x. Por quê? Eu já vou explicar daqui a pouquinho, mas você vai explicar esse problema em o x variando com ele mesmo, o y variando com ele mesmo, e o x e o y variando conjuntamente. Com isso, o coeficiente de correlação é o quanto o x varia com o y conjuntamente, dividido pela raiz da multiplicação de cada um deles, x com x e y com y. Por que isso? Eu sugiro que você olhe lá no nosso vídeo conceitual, que eu explico com muito mais carinho, detalhe e paciência. Mas também, se mesmo com o vídeo, como esse é um tema que a gente passa rápido para mostrar como resolve, pode deixar nos comentários se você tiver interesse. Mas o coeficiente de correlação é calculado assim. Quanto mais próximo de 1 ou menos 1, mais forte é a correlação entre as variáveis numa maneira linear, tá bom? E aí a gente tem um exemplo, a gente usa esse exemplo para o resto da apostila aqui, então eu sugiro que você pegue ele também para você fazer cada um dos testes. Então a gente tem, para cada x e y, a gente tem um par ali, 0, 3, 1, 4, a gente põe eles em colunas, faz todas as continhas que precisam ser feitas para calcular o SXX, o SYY e o SXY, calcula o Rzinho. Esse aqui é um coeficiente de correlação alto, indicando que x cresce e o y também cresce positivamente, é quase próximo a 1. Então, uma correlação forte entre as duas. O próximo passo, além de falar do coeficiente de correlação, é fazer um modelo de regressão linear, que é o quê? Agora eu não estou testando se há correlação entre um e outro, estou querendo uma equação que me preveja, né, que me dê uma previsão de y a partir de x. Para isso, eu preciso colocar o x como uma variável que a gente chama de independente. Então, a gente põe uma variável que é determinística no x. E o y vai variar. E olha só, eu estou usando muito essa palavra variação. E a gente viu que a associação entre x e y, dada pelo Rzinho, é feita pela variação xx, variação yy, variação xy. Então, a gente escreve este modelo de regressão linear, né, como uma fórmula YA mais BX, ok? Como uma função de equação linear, que vocês já viram no cálculo, mas que é uma função amostral. Eu tenho uma amostra, eu faço essa reta. A verdadeira reta populacional, que guarda a verdadeira relação de x e y, ela está por aí em algum canto. Então, eu tenho algumas perguntas para fazer, dado esse ambiente aqui, que eu tenho lá minhas amostras e os valores que eu vou fazer, né? Um modelo que eu vou desenvolver aqui. Deixa eu colocar aqui. Ah, ele não pegou. Eu tenho algumas perguntas a fazer. A primeira é, vou construir um modelo considerando essa
regressão linear, essa equação. Pronto, está aqui. Vou lá, não sei ainda direito como, mas a gente mostra, eu escrevi essa equação de reta, que tem os coeficientes Azinho e Bzinho, que foram calculados com os resultados amostrais, que são esses aqui. Então, eu traço essa reta que está em laranja, baseado nos resultados da minha amostra. Ela é uma reta amostral, portanto, né? Uma reta estimada, ela estima a verdadeira reta populacional. A primeira pergunta que eu faço é, este modelo é significativo para explicar y em função de x? Eu vou testar isso com uma hipótese. Então, é um teste de hipótese que eu vou fazer. É uma análise de variância da regressão. Por isso que a gente explica nova antes de vir para cá. Então, eu vou testar. Este modelo é significativo para explicar y a partir de x? Sim ou não? Aí vai ter um quadro de análise de variância, que é mais ou menos essa ideia. Tem uma fonte de variação do meu modelo, tem o todo e tem o que sobra, que eu chamo de resíduo. Vai ser no mesmo padrão. Meu modelo, ele capta mais coisas, então a variação dele vai ser maior. Se essa variação for grande o suficiente em relação ao todo, o meu resíduo é pequenininho. Quanto maior for a variação do modelo em relação ao resíduo, mais eu rejeito H0, aquela história lá de ter uma F grande. Nesse caso, o que a F responde é se o meu modelo é significativo ou não. Então, você cria um modelo, calcula A e B e checa se ele é significativo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você pode fazer é, muito bem, essa reta tem os coeficientes A e B, e eles são estimados, né? Eles são baseados na amostra. O coeficiente A, aquele coeficiente linear que a gente chama numa reta, é o intercepto, né, da minha regressão linear, é onde ele cruza o x igual a zero. Minha dúvida é, isso também é uma variável aleatória, então, onde está o possível valor de A? Ou seja, né, o valor Azinho aqui é amostral, o alfa seria o parâmetro. Onde mora o alfa? Eu posso construir um intervalo de confiança para isso, que seria dizer, essa reta ela pode estar no máximo aqui, ou no mínimo aqui, com 90%, com 95%, com não sei quantos de confiança, porque eu posso construir um intervalo de confiança para o coeficiente A. Tá? De maneira análoga, eu posso construir um intervalo de confiança para o coeficiente B, que já tem outro significado físico. O B, né, é a tangente dessa angulação aqui, né? Eu não vou colocar ela como alfa, vou colocar só como teta, pode ser teta. Vou colocar aqui como teta, vai? A tangente de teta é B, não é isso? Faz tempo que eu não fecho isso daí, mas é isso mesmo. O B, então, é a tangente desse ângulo. Então, se o B varia, isso quer dizer que o beta, né, ele pode estar, que é o parâmetro que o B está tentando estimar, o beta pode gerar uma reta de regressão linear populacional, a verdadeira, para a do parâmetro mesmo, que ela pode estar num determinado leque. Então, ela pode estar nessa faixa aqui, com 90%, 95% de confiança. Então, percebam que eu tenho algumas perguntas que eu estava suscitando com vocês. A primeira é se o modelo é significativo, sim ou não. A segunda é onde mora o A. Então, onde essa reta pode, no máximo, subir ou descer. E aonde o B mora. Então, além de subir e descer, ela pode ainda inclinar para um lado e para o outro. Tá? Se você olhar em algum programa, um programa ali mais comercial, você vai ver que o intervalo de confiança da reta, né? Então, essa reta que a gente tem uma estimativa, e o valor dele, o intervalo que contém a verdadeira reta, é uma mistura de o quanto A varia com o quanto B varia. Fica um negócio meio louco, que eu vou só mostrar para vocês. Normalmente vocês vão ver uma imagem assim, ó. Vai ter uma reta lá, aqui é X, aqui é Y, e aí o intervalo de confiança da reta, que já é a associação do A e o B, é uma coisa meio assim, ó. Mas, tudo bem, isso é só para você ter uma ideia visual. A questão é que eu tenho alguns testes a fazer, então eu posso testar o modelo, eu posso testar o coeficiente Rzinho minúsculo, que eu falei para vocês. Então, eu posso testar a associação de x e y. Depois eu posso gerar um modelo, ver se ele é significativo. E ainda posso fazer um intervalo de confiança tanto para o coeficiente linear quanto para o coeficiente angular. Então, agora sim, falando um pouquinho disso, a gente mostra como calcula o A e o B. Então, um primeiro exercício que a gente põe, vejam só, como calcula Rzinho, coeficiente de correlação,
como calcula A e B. Você vai lá e calcula para esse mesmo exemplo A e o B. Beleza. Aí, o próximo passo é testar se esse modelo, que tem aquele A e aquele B, y é A mais bx, se ele é significativo ou não. E aí percebam que a gente primeiro adota, né, o que é verdade aceita atualmente. Olha, eu nem conheço esse modelo, então eu vou falar, ele não significa nada para mim. Não tem relação, esse modelo não é bom, não. Por quê? Se eu rejeitar H0, lembra? Eu falei lá no comecinho do Fuji. Se eu rejeitar H0, eu controlo o erro do tipo 1. Então, eu posso dizer, né, se eu conseguir rejeitar o H0, falo assim, rejeito H0, ou seja, tenho evidências estatísticas para afirmar que o modelo de regressão é significativo para explicar y em função de x, ao nível de x% de significância, alfa% de significância, ou seja, vou assumir esse modelo, vou usar ele para o que eu preciso, e a chance de eu estar errado, de assumir que esse modelo representa o fenômeno, é alfa%, ou menos que alfa%. Então, esse é o poder de rejeitar um teste de hipótese. Esse é o ganho que você tem para tomar decisão quando você rejeita um teste. Se eu não rejeitar, eu não vou ter evidências para afirmar que o modelo é bom, não sei o quê, então não use o modelo. Basicamente é isso. E aqui tem uma última coisa que é o Rzinho ao quadrado, né? É um termo que a gente calcula, normalmente vem em maiúsculo, que é o seguinte, é o quanto o meu modelo explica da variação total. Então, esse Rzinho ao quadrado vai de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, mais o seu modelo capta o fenômeno. Num problema físico, se eu tiver um R ao quadrado de 95%, o que quer dizer? Quer dizer que este modelo, esta equação que eu estou descrevendo, ela tem 95% do quanto y varia. Lembra que y que varia, o x é determinístico. Então, o y está variando lá pelos seus motivos e o meu modelo pega 95% da variação. Os outros 5% pode ser por algum fenômeno que eu não estou medindo na minha amostra, pode ser por pura aleatoriedade mesmo, pode ser por outro fenômeno, mas eu sei que são 5% e o meu modelo pegou 95%. Do mesmo jeito que se eu tiver um R quadrado de 25%, eu vou falar, olha, meu modelo explica só 25% da variação do Y. Então, tem aí 3/4 que eu não estou sabendo de onde está vindo. Pode ser que seja uma outra variável que eu não medi, pode ser que essa Y, essa X só já não satisfaz o meu problema e por aí vai. E como que eu resolvo isso? Com um quadro de análise de variância. Como que eu testo se o meu modelo é significativo? Eu tenho o modelo, a fonte de variação da regressão, o todo, a diferença disso é o resíduo para a soma de quadrados e para os graus de liberdade. E eu conduzo da mesma maneira. E eu vou deixar indicado também que se você fizer aqui, ó, regressão, você vai ver que você também vai chegar num quadro desses, tá? Ou fazer uma vez na mão também e ir acompanhando, deixar um Excel automático pronto com isso. Então, você vai responder se o modelo é significativo ou não. Nesse caso aqui, ó, no exemplo, a gente chega num F de 26,5 e um F crítico de 6. Então, eu tenho 26 na minha amostra, ele está lá na cauda, lá à extrema direita, e o meu resultado crítico era 6. Então, eu vou rejeitar H0, então eu vou falar, ó, esse modelo eu vou usar ele, porque ele explica Y a partir de X significativamente. Aqui, você pode construir o intervalo lá do coeficiente angular, e você também pode testar o seu beta. Essa é uma maneira análoga de testar se a regressão é boa ou não. Porque, perceba, uma regressão só é linear se ela tiver o Bx, né? Se o B, vamos colocar os parâmetros, vai? Alfa e beta. Pronto, esses são os populacionais. Se o beta for 0, eu não tenho uma regressão linear, eu tenho uma constante, eu não tenho uma relação de x com y, eu só tenho aqui, ó, para qualquer x, meu modelo retorna alfa. Então, isso aqui é dizer que não... Isso aqui é dizer, meu modelo não é significativo. Por quê? Porque ele não é uma reta de regressão, ele é só uma constante. Então, um jeito alternativo, e vocês vão ver que quando você chega num resultado do teste do modelo e do teste do beta, vai dar a mesma coisa. Um jeito alternativo de testar se o seu modelo é bom, é significativo, é testar o coeficiente angular. Porque se ele for diferente de 0, quer dizer que você tem uma regressão significativa. Você tem um A mais beta X, esse beta populacional não é 0. Ou seja, há uma relação desse coeficiente angular que é diferente de 0, ou seja, ele é significativo, você pode escrever essa reta alfa mais beta x. É um jeito diferente de testar a regressão. Eu sugiro vocês darem uma olhada como calcula. Aqui é bem formulinha ou pegar uma coisa do Excel.
Você pode testar o Rho, que é o teste do coeficiente de correlação, que também aqui é testar se há associação entre x e y, e aí você precisa do Rzinho, coeficiente de correlação calculado, para chegar no valor amostral, e aí você tem um valor crítico, e você diz isso também. A gente faz, para aquele exemplo, esses dois testes. Aí aqui, ó, o exemplo que eu falei para vocês, ó, a variação do beta e a variação do alfa. Então, o Bzinho, que é um estimador, ele está estimando o beta, que pode estar nessas angulações todas, e o Azinho, que é um estimador também do alfa, o alfa pode estar nessas alturas todas. E o intervalo de confiança para a regressão toda é dado por essa forma. Então, para cada xi, para cada valor de x, eu posso calcular o máximo e o mínimo. É aquilo ali que eu falei, ó. Essa equação que eu dei para vocês ali, do intervalo de confiança, é para cada xi você vai calcular mínimo e máximo. Se você fizer isso para vários valores de x, você vai ter um intervalo assim, ó, plotado assim, ó, bem bonito. Você pode fazer esse intervalo da regressão, que é o que eu mostrei, ou só o do beta, que eu tinha falado para vocês, que é só variar a angulação, ou só o do alfa, que é só variar a translação, né, vertical ali, para baixo e para cima. Caramba! O famoso sai do São Paulo e ganha o título. Ó, o Pedro. Pedro entende bem. É São Paulino. Só vi agora, Pedro. Desculpa. Passei bem rápido por regressão. Bem rápido. Fiquei pelo menos uns 15, 20 minutos. Mas, assim, eu passei realmente explicando o que eu acho que é interessante, alguns conceitos. Mas, se vocês tiverem dúvidas, falem agora, por favor, porque o que vai ser o final do nosso Fuja em 10 minutos ou menos é eu explicar temas que podem cair ou que vão cair. O aderência também. O aderência também. Testes que podem cair ou coisas que podem cair que, se acontecer isso, você faz dessa forma. Se acontecer aquilo, você faz daquela forma. Eu só vou indicar realmente coisas que são importantes e não vou explicar elas a fundo. Então, se vocês têm alguma dúvida em a nova regressão ou teste de duas médias, falem agora. Ou então, deixem nos comentários no futuro. Não sei. Vou tomar minha água e vou dar lá alguns segundinhos. Se vocês tiverem dúvida, mandem, por favor. Um Fuja, quando não tem muita dúvida, eu não sei se é bom ou se é ruim. Não sei se eles estão entendendo muito ou se estão entendendo pouco. Muito bem. Então, como não teve muita dúvida, não teve nada de dúvida, linearização de funções. Quando eu tiver uma função que está relacionada com outra e... Ai, meu Deus, eu atrasei. Espera aí, rapidinho. Não consigo hoje. Nossa, já são 7h30. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Vamos lá. Linearização de funções. O que é isso? Quando eu tiver uma relação entre as duas variáveis e que eu estou esperando que não é linear, por exemplo, é exponencial. Como que eu testo isso? Simples. Simples, né? É meio algébrica, é meio manipulação. Você vai transformar a relação exponencial numa relação linear. Então, você vai passar o ln dos dois lados, você vai chegar numa coisa assim. Por que essa relação que está agora aqui é linear? Porque se eu chamar ln de y chapéu de yzão chapéu e ln de azinho de azão, eu vou chegar numa equação como essa. Yzão é igual a azão mais bx, que é uma equação de uma regressão linear. Uma equação linear, né? Uma função de primeiro grau. E aí eu posso aplicar os testes e tudo aquilo que eu falei para vocês, e no final eu transformo o resultado que eu encontrar de azão e bzinho, o bzinho não precisa, né? Mas eu transformo o resultado de azão pela relação azão igual a ln de azinho, e descubro o valor de azinho, e aí eu vou ter os resultados da regressão original. Eu vou transformar tudo para uma reta, para uma regressão linear, resolver a reta, testar se ela é significativa como reta. Se for, beleza. Com aquele A maiúsculo, eu vou transformar ele em Azinho e falar, ó, minha regressão é essa daqui, exponencial, na verdade, porque aquele azão que eu testei era ln de Azinho. Por que eu posso fazer tudo isso? Porque estamos em funções contínuas, e aí quando eu aplico uma função contínua em outra, tal, ela garante algumas propriedades e tudo mais. Eu não vou entrar no cálculo da coisa, mas algebricamente você transforma algo não linear em linear e faz os testes de regressão linear. Você pode fazer isso com potência,
E você pode testar uma última coisa que eu vou falar en passant mesmo. Você pode testar se a relação é melhor com uma parábola do que com uma reta. Então, você tinha um a mais bx, mas você pode testar se é melhor uma c mais dx mais ex quadrado. Chama análise de melhoria. Se você já teve isso em algum momento ou teve na aula, o que você está testando? Você já tem um modelo linear e você está querendo testar se é melhor ter uma parábola do que uma reta. E aí, para isso, você tem um quadro de análise de melhoria. E aí, a mesma coisa, se você rejeitar, você vai ser melhor usar uma parábola do que uma reta. Basicamente é isso. Agora sim, outros testes. Eu vou chamar atenção para esse de aderência. Prestem muita atenção no teste de aderência, ele é um teste importantíssimo. Você vai ter que calcular valores observados, que são os da amostra, na verdade, então esse você não tem que calcular, você tem que calcular o esperado. Então, num dado honesto, o valor de cada face ser voltada para cima é 1/6, esse é o valor esperado. Então, para o número 1 de um dado honesto, é esperado que eu tenha uma chance, uma probabilidade de 1/6. Aí eu vou ter lá uma amostra com 30 vezes que eu joguei um dado, só que o resultado do número 1 foi de 1/5. Aí eu vou falar, caramba, o valor observado para o número 1 foi 1/5 e o esperado era 1/6. Aí eu vou fazer isso para várias observações, para os vários números desse dado, por exemplo, e eu vou testar se o meu modelo, né, que era esse dado é honesto, todas as chances de cair cada face é 1/6, se ele é aderente aos resultados que eu estou obtendo na minha amostra. Eu vou testar a aderência dos resultados amostrais com relação ao modelo esperado. Por isso que eu preciso calcular o que é esperado, ver o que é observado, e o teste é um teste de diferença. Você vai pegar a diferença do observado para o esperado ao quadrado, dividir pelo esperado, então você vai ter uma coisa que se assemelha ali a uma variância, você vai ter uma diferença quadrática ponderada, um negócio meio feio, mas que vai dar origem a uma distribuição Q quadrado. Acredite em mim, por favor, porque é a base desse teste. Então, você vai ter um Q quadrado com os dados que você tem, e os dados que você tem estão divididos entre os valores observados, que são os das amostras, e os esperados, que você vai ter que calcular. E aí você vai comparar o Q quadrado da sua amostra com um crítico. E se você tiver passado da barreira, você vai rejeitar o teste, dizer que o seu modelo é aderente, que você pode usar ele, ou não. Então, a gente dá um exemplo aqui, ó, do dado lançado, a gente usa exatamente esse problema, e o teste aqui é que o dado originalmente é honesto, e você quer testar que ele não é honesto, porque está desconfiando que ele é mais viciado em algum número, por exemplo, a face 2 aqui. Então, mais ou menos é isso. Eu vou deixar vocês darem uma lida nisso. Agora, esse exercício aqui é legal de vocês tomarem muito cuidado para prestar atenção. Esse é o teste de tabela de contingência, né? De independência e tabela de contingência. O que é isso? O pessoal da medicina usa muito, que é, eu tenho doentes e saudáveis, pessoas que tomaram princípio ativo ou placebo, eles não sabem, a amostra é toda conduzida de uma maneira que deixa a coisa bem aleatória, e algumas pessoas melhoram e outras não melhoram, mas tem gente que melhora tomando placebo, que não faz sentido, tem gente que melhora tomando princípio ativo, que faria sentido. O que eu estou testando? Eu quero ver se esse meu medicamento novo, por exemplo, faz efeito. E eu vou ver se ele faz efeito se as pessoas mais melhoram quando tomam princípio ativo e se elas, por exemplo, também não melhoram quando tomam placebo, né? Agora, se muitas pessoas melhorarem tomando placebo, isso vai mostrar que esse remédio não funciona muito bem. As pessoas estão tomando sem saber se é o remédio mesmo ou se é um açúcar e não vai funcionar. Então, isso aqui é uma tabela de contingência que você chama. Você tem duas variáveis aqui e duas nas linhas, e aí você tem que calcular o valor esperado. Então, o que seria esperado no conjunto de quantas pessoas? 168. O que seria esperado de pessoas melhorarem tomando placebo em 168? Aí é uma continha meio feia, depende de cada observação, depende do total 168, depende do número de pessoas que melhoram e não melhoram. Então, qual que é a ideia aqui? Para cada uma das células, você vai ter que calcular o valor observado. Eu estou falando calcular observado, mas é anotar o observado, que já tinha lá, e calcular o esperado. Aqui, ó, observado, esperado. Então, era observado 35, era esperado 40 e pouquinho. Foi observado 28, era esperado 22. Foi observado 73, eram esperados 67, foi observado 32 e foram esperados 37,5. Pronto. Agora eu consigo calcular aquela aqui quadrado lá, e ela deu um número aqui, deu 3,34, 35, ela não foi maior que a barreira.
E o teste era para testar se o remédio funciona ou não, se o princípio ativo tem efeito ou não. Eu não rejeitei, então nesse exemplo não deu para testar isso. Teste de aderência é isso. Como que você pode aplicar o teste de aderência em outros cenários? Você pode ter um teste para distribuições de probabilidade. Teste de Kolmogorov-Smirnov, teste de Shapiro-Wilk, tem alguns outros aí. Eu não acho que eles vão pedir para você calcular na mão nenhum desses testes. Talvez deem um resultado deles e perguntem o que significa, uma coisa nessa linha. Lá vai ter o conceito de p-valor, se for menor do que o alfa que você está adotando, você vai rejeitar o teste. Rejeitar o teste significa ter aderência ou não, aí você tem que ver com calma. O que mais que tem? Acho que não tem mais nada. Foi pouca coisa, né? Essa P2 é muito pouca. Na minha época eram P2 e P3, então acho que fazia mais sentido, assim, dava para fazer as coisas com mais calma. Eu queria perguntar para vocês se vocês ainda têm dúvidas ou se, por enquanto, a coisa tá ok. Eu acho que foi muita conversa, né? Falar 2 horas. Mas, enfim, estamos aqui para ajudar.